Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de ciências. Então, todos peguem a apostila e abram na página 264. Vamos estudar um módulo novo, módulo 7. Então, nas nossas aulas de ciências, estávamos estudando abrigos de animais. Então, os abrigos dos animais seriam um local de proteção e refúgio para esses animais. Então, esses animais acabam se abrigando na cidade, formando a fauna urbana, que é um conjunto de espécies de animais que vivem nas cidades, como, por exemplo, o cachorro, o gato, pato, rato, morcegos. Então, agora vamos estudar o módulo 7, modificando o ambiente. Então, a construção de moradias, abrigos, tem como consequência também a invasão desses animais nas cidades. Olha só, modificando o ambiente. Então, peguem o marca-texto e vamos grifar. Você estudou que alguns animais constroem seus abrigos com recursos do ambiente. Então, muitos animais constroem seu refúgio, a sua casa, com os recursos que encontram na natureza, como galhos, gravetos, terra, entre outros. O ser humano também ocupa espaço. Então, olha só, o ser humano, ele ocupa espaços e utiliza recursos do meio para construir sua moradia. Então, o ser humano, ele além de ocupar o espaço, ele vai utilizar os recursos do meio para construir a sua moradia. E para isso, acaba modificando o ambiente. Então, esse espaço que o ser humano vai fazer a sua moradia, ele vai modificar. Então, ele vai modificar o cenário. Acompanhe o diálogo da turma do Luan e observe o que acontece com o ambiente quando se inicia a construção de uma moradia. Então, temos aqui a turma do Luan. O Edgar está todo empolgado. Aqui será construída a minha nova casa. Então, vamos ter uma construção. Então, aqui será a casa nova de quem? Do Edgar. Então, aqui terá uma construção. Aqui será modificado. Quando eu falo modificado, esse cenário que vemos agora, ele mudará. A Vitória, ela fala, mas para construí-la, essas árvores, olha só, as árvores terão de ser derrubadas. Então, já começou a modificar esse lugar. E os animais? Olha só o que o Felipe fala. Os animais que vivem aqui terão de ir para outro lugar. Então, as árvores serão derrubadas, os animais terão que sair desse lugar, os animais que vivem terão de ir para outro lugar. E a Maria responde, sempre que o homem constrói algo, ele modifica o ambiente. Então, o ser humano, ele está construindo, ele vai construir a sua moradia. Então, esse ambiente que estamos vendo aqui, um ambiente natural, que tem árvores, tem um gramado, tem animais morando. Então, esse ambiente ele será transformado. Então, ele vai ser modificado. Essas árvores terão que ser derrubadas, os animais terão que ir para outro lugar, muitos acabam morrendo. Então, terá uma modificação do cenário. Então, o ser humano, ao ocupar esses espaços, utiliza os recursos do ambiente e acaba
transformando. Então, acaba mudando esse cenário. Trocar ideias. A sua família já modificou o meio ambiente? Sim. Por que vocês acham isso? Olha só. Temos o exemplo aqui do Edgar. O Edgar, a família dele vai construir uma nova casa. Então, esse ambiente será modificado. Você acha que essas modificações alteram a vida de outros animais? Olha só, voltando na fala do Felipe, ó. Os animais que vivem aqui terão de ir para outro lugar. Então, sim, altera a vida de outros animais. Página 265, ambiente natural e ambiente construído. Então, temos aqui, ó, essa palavrinha muito importante, o ambiente natural. E aqui, logo, temos um ambiente construído. Então, temos algumas imagens aqui. Olha só, um ambiente com muitas árvores, muitas plantas. Aqui, um ambiente com muitos animais. Aqui temos já um ambiente que tem poucas árvores, muitos prédios. Olha só. E logo abaixo, na penúltima imagem, temos uma imagem com uma usina de energia no meio ambiente, né? No meio natural, no ambiente natural. E logo na última imagem, temos algumas plantações. O que vocês acham? Qual ambiente é o ambiente natural e qual é o ambiente construído? Então, olha só. Todas as vezes que os seres humanos fazem alguma construção, então grifem aqui, ó. Todas as vezes que os seres humanos fazem alguma construção, como uma casa, um clube, uma indústria ou até uma cidade, eles modificam o ambiente. Então, eles acabam modificando esse ambiente. Então, algo que era um ambiente natural, ele vai se modificar, se tornando um ambiente construído. Olha só, isso também ocorre quando se faz uma plantação, ou mesmo uma praça, um jardim. Então, mesmo que seja uma plantação, esse ambiente não é mais natural. Ele é um ambiente construído, ele teve a ação do ser humano. Esse ambiente foi modificado. Chamamos de ambiente natural as áreas compostas por rios, florestas, montanhas, vales, campos e mares, que não foram modificados pela ação do ser humano. Então, podem grifar. Então, pessoal, se o ser humano ele modifica aquele lugar, mesmo com plantações, se ele modificou, ele não é mais um ambiente natural, ele é um ambiente construído. Olha só na imagem. Exemplo de um ambiente natural. Então, aqui temos um ambiente natural. Nesse ambiente, encontramos grande biodiversidade. Pessoal, essa palavrinha, biodiversidade, bio seria vida, diversidade significa variedade. Então, seria o quê? Olha só. Ilustração representando a biodiversidade em uma floresta tropical. Isso daqui é uma biodiversidade.
Temos flora e temos fauna. Flora vem de flor, então temos planta. E a fauna é os animais. Então a biodiversidade é vida, são elementos naturais. Então temos lá animais, plantas. Então isso sim é biodiversidade, é vida, vida e variedade. Então temos aqui dois ambientes naturais sem a ação do ser humano. Nessa primeira imagem, o ser humano não teve nenhuma ação, ele não modificou esse ambiente natural e nem nessa outra imagem. Então, olha aqui. Ou seja, uma grande variedade de seres vivos. Então, temos vida e variedade. Então, variedade de seres vivos. Então, nessa segunda imagem, temos a fauna, que são animais, e temos a flora, que são plantas. Temos variedade, temos um ambiente natural sem a modificação do ser humano. Mas, como o ser humano precisa obter alimento e moradia, acaba modificando o ambiente natural. Então, o ser humano, ele modifica o ambiente natural por alimento e moradia, criando outro tipo de ambiente chamado ambiente construído. Então, nessa imagem ao lado aqui, temos um ambiente construído, temos prédios. Mesmo que eu tenha algumas árvores, esse ambiente foi modificado com a ação do ser humano. Então, ele não é mais um ambiente natural, e sim um ambiente construído. As cidades são ambientes construídos. Lembrando que aqui eu tenho uma região urbana. Olha só, temos aqui nessa penúltima imagem a construção de uma usina para produzir energia elétrica modifica o ambiente natural. Então, aqui mesmo já fala, ele modifica o ambiente natural. Teve sim a ação do ser humano nessa imagem. Por ter essa ação do ser humano nessa imagem, esse ambiente natural, ele foi o quê? Modificado. Então, ele é um ambiente construído. Mesmo com essa variedade de árvores aqui que vemos aqui em cima, aqui também, esse ambiente ele foi construído. Ele não é um ambiente natural. Na última imagem, percebemos as plantações também modificam o ambiente natural. Então, aqui temos um ambiente construído, mesmo com plantações, com alimento, né, com árvores, ele foi modificado. Então, esse lugar aqui, ele foi desmatado para ter um espaço para ter essa plantação. Então, aqui teve sim a ação do ser humano. Então, ele foi modificado, ele é um ambiente construído. Página 267. Temos lá atividade 1. Observe as ilustrações e identifique se representa um ambiente natural ou um ambiente construído. Então, eu vou olhar na minha imagem A, B, C, D, E, F. Vou olhar se ele é modificado. Então, se ele está modificado. Se ele foi modificado com a ação do ser humano, ele é um ambiente construído. Então, olha só, nessa primeira imagem que eu tenho, ele tem um gramado, temos animais, temos algumas árvores atrás, temos uma cerca.
Olha só, uma casa. Esse ambiente ele foi modificado. Então, esse ambiente, ele é um ambiente natural? Você encontrou ele dessa forma na natureza? Não, ele foi um ambiente construído. Então, olha só mais um exemplo. Temos aqui na letra C, rios, árvores, plantas. Então, esse lugar, essa imagem, encontramos aonde? Na natureza. Aqui não teve nenhuma ação do ser humano, aqui não foi modificado. Então, esse ambiente, ele é o quê? É um ambiente natural. Então, aqui, nessas linhas, vocês vão escrever se é um ambiente natural ou se é construído. Página 267. Nas imagens a seguir, mostram como um ambiente natural vai sendo modificado à medida que se constrói uma cidade. Então, já apareceu uma palavrinha chave aqui, ó, modificado. À medida que se constrói uma cidade, numere-as de acordo com a sequência temporal em que isso ocorre. Então, aqui temos 4 imagens e é uma etapa de construção de uma cidade. É uma região o quê? Uma região urbana. Então, vamos ter uma construção de uma cidade. Então, temos um ambiente que antes era natural e depois ele fica um ambiente construído. Então, ele tem as etapas. Então, vocês vão numerar. Qual é a primeira imagem? O que vem depois? E depois? E qual que é o final? Então, vocês vão numerar as imagens. 3. Observe as ilustrações do item anterior e responda. Então, eu vou voltar a minha imagens e vou olhar o que aconteceu com a quantidade de árvores. Então, qual é a minha quantidade antes? Como ficou a minha quantidade depois? Nossa, e durante? Olha só. Então, teve o quê? Um aumento, teve uma diminuição. B. O que aconteceu com os animais que viviam no ambiente natural? E por que você acha que isso aconteceu? Então, nessa primeira imagem, no meu ambiente natural, temos os animais, porque eles procuram abrigo, alimento, refúgio. Então, o que acontece com os animais que estão morando aqui? Para onde eles vão? O que vai acontecer? Vai ter aumento desses animais? Vai ter uma diminuição? Por que isso aconteceu? Eles vão conseguir encontrar alimento? Questão 4. Em qual dos ambientes, natural ou construído, existe maior biodiversidade? Por quê? Então, eu vou sempre voltar na primeira imagem, que é o meu ambiente natural, e vou olhar um ambiente construído. Qual deles eu tenho maior biodiversidade aqui? E por quê? Então, eu preciso olhar o ambiente natural e o construído. E qual existe maior biodiversidade e por quê? 5. Que razões levam o ser humano a modificar o ambiente natural? Então, o que leva o ser humano a fazer essa modificação do ambiente natural? Então, para ter apoio para responder essa pergunta, voltem lá na página 265. O que o ser humano precisa obter? Por que isso modifica o ambiente natural?
tarefa ficou atividade 1 e 2 da página 270. Então, vamos na página 270, tarefa 1 e 2. Então, deixei marcado aqui 1 e 2. Observe a foto abaixo e responda. Este ambiente é um ambiente natural ou construído? Então, eu vou olhar essa minha imagem. Olha só, tem carro, tem prédios, também tem algumas árvores, né? Esse ambiente, ele é um ambiente natural ou construído? Um ambiente construído. Justifique a sua resposta. Por que ele é natural? Por que ele é construído? 2. O ambiente representado na ilustração a seguir é rico em biodiversidade. Então, conseguimos perceber aqui muitas vidas, muitos animaizinhos, a fauna. Temos também flora, que é as árvores, as plantas. Então, aqui é um ambiente com biodiversidade. Aqui tem muitos seres vivos. Então, por que vocês acham que essa imagem ela é um ambiente natural e rico em biodiversidade? Então, agora, pessoal, vou fazer a correção das atividades. Então, quem ainda não terminou, dá stop no vídeo e daqui a pouco vocês dão play para poder ver a correção das atividades, ok? Então, olha só, atividade 1 da página 266. Temos lá, 1. Observe as ilustrações e identifique se representa um ambiente natural ou um ambiente construído. Então, vocês tinham que olhar na imagem e escrever se ele é um ambiente construído ou um ambiente natural. Então, na primeira imagem, mesmo tendo animais, grama, árvores, ele é um ambiente construído, porque ele teve a ação do ser humano. Então, o ser humano aqui, ele construiu a sua moradia, fez a cerca, então ele é um ambiente construído. Na letra B, temos rua, alguns prédios, casas, carro, então aqui também é um ambiente construído. Olha só um ambiente natural. Temos árvores, rios. Aqui não teve nenhuma modificação, que é a palavrinha-chave. Nessa letra D, temos aqui, ó, uma casa construída, uma moradia do ser humano. Então, aqui sim, foi modificado, teve a ação do ser humano. Então, é um ambiente construído. Letra E, temos outra aqui, ó. Temos árvores, plantas, gramado, mas lá no fundo temos a moradia. Isso daqui seria plantações, olha. Percebemos algumas plantações, né? Então, ele é um ambiente construído. E na letra F, olha só, esse ambiente aqui ele não foi modificado. Pássaros voando, muitas árvores, ó. Então, aqui temos um ambiente natural. Página 267, 2. As imagens a seguir mostram como o ambiente natural vai sendo modificado à medida que se constrói uma cidade. Então, esse ambiente aqui ele foi modificado. Foi construído uma cidade, a região urbana. Então, primeira imagem, um ambiente natural. Segundo, foi cortando as árvores. Terceira, cortou tudo, construíram algumas casas, algumas moradias.
e por fim construíram sim uma cidade. Então conseguimos até ver as indústrias, alguns carros, prédios. Então agora ficou um ambiente construído, antes era um ambiente natural. Então sim, foi modificado. 3. Observe as ilustrações do item anterior e responda. Então, preciso voltar à minha imagem para responder a letra A. O que aconteceu com a quantidade de árvores? Então, olha só, a quantidade de árvores diminui durante e após a construção da cidade. Então, a resposta A, temos uma grande quantidade de árvores e depois ela vai diminuindo, ó. Então, ela diminuiu após a construção da cidade e durante. B. O que aconteceu com os animais que viviam no ambiente natural? E por que você acha que isso aconteceu? Então, a redução das árvores causou a diminuição do número de animais que viviam naquele ambiente. Então, muitos animais que moravam lá buscavam abrigo, alimento, e não teve mais isso, porque as árvores foram cortadas, aquele ambiente foi modificado, uma vez que a disponibilidade de alimentos para eles tornou-se menor. Então, de acordo com a primeira imagem, percebemos que tem um número grande de árvores e depois foi diminuindo. E com isso, também os animais foram diminuindo. Aqui não tem abrigo, ó. Não tem alimento, então ele precisa buscar outro lugar para se alimentar, para buscar abrigo. E com isso, muitos animais acabam morrendo. E por isso que coloquei aqui, ó, diminuição do número de animais. Então, alguns procuram as cidades para se alimentar, tornando-se a fauna urbana. 4. Em qual dos ambientes, natural ou construído, existe maior biodiversidade? Por quê? Então, seria no ambiente natural, pois nele o número de espécies preservadas é maior, devido à maior disponibilidade de alimentos e abrigos e à menor interferência humana. Então, sim, a biodiversidade, ó, para se ter vida e variedade, precisa sim ter um ambiente natural para esse animal procurar abrigo, procurar alimento. 5. Que razões levam o ser humano a modificar o ambiente natural? Então, o ser humano modifica o ambiente natural a fim de obter produtos agrícolas, que seriam as plantações, moradias, matérias-primas para as indústrias. Então, seria isso, ok? Pessoal, um beijo para todos e até a próxima aula.